Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Cidades resilientes são aquelas capazes de se adaptar e se recuperar rapidamente de adversidades, incluindo desastres naturais, crises econômicas e eventos sociais. A prevenção é fundamental para tornar uma cidade resiliente, e isso envolve a adoção de medidas preventivas, como planejamento urbano adequado, sistemas de alerta precoce e evacuação eficiente. Os órgãos de segurança, como Corpo de Bombeiros, polícia e equipes de resgate, são responsáveis por responder a emergências e minimizar os danos causados por desastres. A sociedade, por sua vez, pode contribuir com ações individuais e coletivas, como o engajamento em campanhas de prevenção e a conscientização sobre os riscos e medidas de segurança. Para falar sobre este assunto, convidamos o capitão Lucas Pacheco, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Capitão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento também a todos os ouvintes aí. Também participa aqui com a gente o capitão Leandro Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Capitão Gomes, também muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, discutir um tema tão importante, né, para a gente alcançar essa resiliência que a gente tanto espera na nossa cidade, né? Para a gente começar, capitão Lucas, como que os órgãos de segurança se preparam para responder aos desastres naturais? Então, cabe salientar que os eventos são naturais, os desastres não. Uma chuva que a gente tem uma área de encosta onde existe uma construção, ela pode ter o perigo de desabamento e deslizamento de terra. Essa mesma chuva, se a gente fosse pensar que ela estivesse ocorrendo na Amazônia, ela não seria um desastre. Então, os eventos são naturais, os desastres não. No caso do Corpo de Bombeiros, nós realizamos treinamentos, cursos de qualificação, estudos de caso, temos um indicador que se chama série histórica, que é uma estatística de ocorrências nos locais de incidência, e fazemos também o reconhecimento dos locais de risco e operações simuladas, buscando sempre antecipar os eventos. Essa parte de preparação, né, ela é muito importante, tanto para nós, órgãos de segurança, mas também a gente pensa sempre a preparação como a preparação da população para enfrentar esses eventos. Da mesma forma que a gente faz esses treinamentos internamente também, nesse mesmo momento ocorrem também ações específicas voltadas para a preparação da população, de acordo com o risco e com o período que a gente está vivendo, né? Por exemplo, no início do ano, a gente está encerrando um período chuvoso e iniciando o período de estiagem. Então, o foco da instituição, no período de normalidade, a gente tenta se preparar para o período seguinte, né? No início do ano, a gente está preparando para o período de estiagem, e no final do ano, do meio para o final do ano, no período chuvoso. Quais são os principais pontos de atenção em cidades com elementos de riscos territoriais mais elevados? Conforme o capitão Lucas falou, esse risco ele é muito relacionado à instalação daquela população naquele local, né? Então, se a gente tiver uma inundação no local que não existe uma cidade, ela não é um risco para a população. Como a gente está instalado em locais que estão susceptíveis a acontecer esses tipos de desastre, né? Então, a gente carece de medidas para mitigá-los. A primeira coisa que precisa ser feita para construir uma cidade resiliente é tomar consciência do risco. Então, nós temos chuvas que podem trazer deslizamento de terras, inundações, enxurradas, até doenças. Nós temos secas que podem trazer ações humanas como incêndios florestais, que geram escassez de alimento, desnutrição, entre outros. Temos municípios que possuem barragens de mineração a montante. Então, a construção da resiliência dessa comunidade deve ser baseada no tipo de risco identificado. Então, não conseguimos falar que todas as cidades correm o mesmo risco. É preciso um estudo dos riscos apresentados naquele local para, assim, o município poder buscar a sua resiliência. E como é que as cidades podem integrar as políticas de prevenção de desastres em seus planos de desenvolvimento urbano? Como é que elas podem se organizar?
Existe uma iniciativa da ONU que chama Construindo Cidades Resilientes. A gente observando os objetivos estratégicos dessa iniciativa, ela dá um direcionamento interessante para a gente, né? Para a gente entender a forma da gente alcançar essa resiliência. A cidade ela tem que melhorar a compreensão dos riscos que ela está submetida, e aí, para melhorar essa compreensão dos riscos, ela tem que mapear, identificar os riscos, é um trabalho meticuloso, fortalecer a capacidade das cidades em desenvolver uma estratégia e planos para enfrentar os riscos, né? E aí, de acordo com o que ela identificou que é o risco que ela está submetida, ela vai desenvolver essa estratégia e apoiar, no caso dos governos estadual e federal, né? Apoiar as cidades também, né, na implementação dessas medidas, né? Conforme eu falei, a parte do mapeamento e identificação de área de risco, ela é fundamental. E a gente sabe que os municípios eles já têm muitas comunidades instaladas em locais de risco, então a construção de um plano diretor adequado, né, ele é importante para não deixar que novos bairros, novas comunidades se instalem em riscos existentes. A gente sabe que a situação ela muda, né, então não quer dizer que determinado bairro não está submetido e nunca estará submetido a um risco, mas a gente sabe que tem riscos que já estão no local e mesmo assim a população acaba se instalando, né, nessas situações, né? Verdade. Capitão Lucas, qual que é o nosso papel, ou seja, o papel da sociedade, das pessoas, dos cidadãos na prevenção de desastres e na construção das cidades resilientes? O papel da sociedade é o principal. Ela tem o poder de praticar ações que previnem e evitam que as pessoas se coloquem em perigo ou que também consigam sair dele. Como que a sociedade pode atuar nessa prevenção? Participar ativamente, se informar sobre os riscos que existem nos locais onde vivem, participar dos seminários orientativos, dos exercícios simulados com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros e os empreendedores nos casos de barragens, né? Propondo ações de prevenção, ações de melhoria, aquele detalhe que só aquele morador conhece daquela rua, daquele local, ele tem que participar ativamente, fazer com que chegue nos órgãos públicos de resgate esses detalhes para que possam ser melhoradas as estratégias e as ações na hora que acontecer aí o evento crítico. Esse papel é fundamental, né? Quando a gente pensa em questão do sistema de proteção e defesa civil, às vezes as pessoas pensam, não, é um órgão, a Defesa Civil, que vai me auxiliar. A gente tem a Coordenadoria Municipal, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas a Defesa Civil é um sistema e ela depende da participação de todos, inclusive da população. E, por exemplo, no caso de áreas em que há uma extração mineral, como que as comunidades podem atuar na construção conjunta desses planos de segurança? Como é que vocês acabam fazendo esse trabalho? É importante que a população ela tome conhecimento dos riscos que ela está submetida, né? Por exemplo, na área de extração mineral mesmo, o local que é uma mancha que pode ser atingida, população que vive nas AS, é importante que ela conheça a situação, conheça as rotas de fuga, os pontos de encontro, participe dos seminários orientativos, e a população ela tem um papel muito importante para indicar, ela consegue analisar com a visão local a situação que está sendo passada. Às vezes é passado, não, a rota de fuga para acesso, você deve deslocar do ponto A até o ponto B, e às vezes a população ela consegue ter a noção que aquele trajeto pode não ser possível por algum motivo específico, pode ter uma linha de trem que obstrui a passagem, vários aspectos que a população ela consegue nos auxiliar nesse trabalho de construção dos planos. E como é que empresas, governos municipais, estaduais e federal e os órgãos de segurança podem promover a conscientização sobre a importância da prevenção de situações de risco entre os habitantes, Capitão Lucas? A principal forma é a educação, campanhas de conscientização, treinamento, envolvimento para a população adulta e principalmente para as crianças, que é um trabalho bem feito na base, vai trazer grandes benefícios a longo prazo. Pensando no longo prazo de uma cidade resiliente, nós temos que ter cidadãos conscientizados. Então, além dos adultos, principalmente a criança, para a gente poder construir no futuro essa mentalidade de uma cidade resiliente com cidadãos conscientes. Sim, nesse mesmo direcionamento, a gente pode mencionar uma ação do Corpo de Bombeiros, que é o programa Bombeiros nas Escolas, que ele oferece instruções para os alunos de prevenção a acidente doméstico,
de reconhecer as placas de sinalização dos sistemas preventivos de edificações, eles aprendem a proceder o abandono seguro de uma edificação em caso de incêndio e como se portar de forma a evitar acidentes, né? Então, nessas instruções militares, eles buscam disseminar a cultura de prevenção. E aí, né, ele termina com um simulado de evacuação desses alunos participantes. Isso é muito interessante, ajuda muito, né? É importante a gente ver outros países já têm habitualmente essa cultura de fazer grandes simulados de evacuação. A melhor forma da gente absorver essa questão da resiliência, a gente pensa no macro do município, mas a gente tem que pensar também na resiliência local, né? Seu local de trabalho, seu prédio, ele está preparado para evacuar em caso de um incêndio, por exemplo. Então é algo que a gente tem que pensar no micro também, que é fundamental para salvar vidas. Se a gente está falando em simulação, regularmente órgãos de segurança, mineradoras e o poder público acabam realizando as simulações de rompimento de barragens em cidades mineradoras. Como é que é realizado esse processo de treinamento e por que é tão importante a participação da comunidade, Capitão Lucas? Normalmente nós temos algumas etapas até chegar ao dia do simulado prático. Nós temos um simulado de mesa, onde nós contamos com a presença dos órgãos públicos e do empreendedor para nivelamento das informações e do conhecimento do cenário de emergência e das ações de resposta. Ali, cada órgão vai pontuar, vai colocar o seu órgão, as ações que ele pode tomar naquele cenário. Também temos o seminário orientativo e campanha, explicando esse cenário que foi nivelado anteriormente entre os órgãos públicos, com a comunidade, ensinando como atuar nesse cenário de emergência. Em alguns locais também temos construção de planos de evacuação de hospitais, de escolas e treinamentos antes que ocorra o simulado geral, que aí envolve todo o município, até que chegue o dia do simulado prático. Então, a participação da comunidade ela é essencial nesses exercícios. Aqui no Corpo de Bombeiros, a gente costuma dizer que nós só fazemos aquilo que treinamos. Em alguns casos de rompimento de barragens, os órgãos de resposta só vão chegar após a mancha de rejeito já ter passado pelo município. Então, quanto mais estivermos treinados e habituados a reagir nesse caso de emergência, maior a chance de que vidas sejam salvas em caso real. Capitão Gomes, a participação da comunidade nisso é importantíssimo, né? O próprio Capitão Lucas acabou de falar isso sobre o tempo em que os órgãos públicos vão chegar para poder fazer todo o apoio e atendimento. E a comunidade, ela também tem que estar preparada para isso, né? Sim, principalmente na zona de autossalvamento, né? Que é esse local que o rejeito atinge nessas primeiras horas. Então, a população ela já tem que ter treinada, né? Já tem que ter o pensamento já formatado. O que eu vou fazer no caso de acontecer esse tipo de acidente, né? E aí, às vezes, a gente pensa na questão da situação de barragens, né? Mas isso, o objetivo nosso é que a população pense isso para todos os tipos de risco, né? Está chovendo, eu conheço, às vezes, a região, eu já conheço que aquela região é uma região suscetível à inundação, não vou acessar aquela região em caso de chuva. E ainda assim, se eu acessar e acontecer da água subir ou estar dentro do veículo, quais são as ações que eu devo adotar, isso tudo é passado pelo Corpo de Bombeiros, através da imprensa mesmo, a gente vê bem frequentemente orientações gerais e também treinamentos específicos para a população. Uma das ferramentas que tem ajudado muito aí para a comunicação direta entre a população e os órgãos de segurança e defesa é o aplicativo Prox, né, construído de forma colaborativa. Como é que essa ferramenta auxilia na redução de riscos de desastres, Capitão Gomes? O Prox é uma ferramenta muito importante para a gente, porque anteriormente o mapeamento que era desenvolvido por diversos órgãos, por municípios, ele não tinha esse compartilhamento que o Prox propicia. A partir do momento que todos os dados dos órgãos de segurança estão inseridos em um só local e que a população tem acesso aos riscos que ela está submetida, a gente alcança a tão desejada, o início, né, da tão desejada resiliência, porque a população passa a conhecer os riscos que ela está submetida. Um local que às vezes a gente está até visitando a passeio,
e não tem nem noção que a gente está submetido a determinado risco. E aí o Prox, ele dá essa possibilidade, né? Essa questão de eu acompanhar a situação das áreas de risco, as usinas, principalmente da CEMIG, eu tenho a questão da vazão em tempo real, a possibilidade de emitir alertas para a população é algo muito importante, e não são alertas que eu envio para a cidade inteira, eu consigo mandar alertas focados em cada setor que eu mapeei, então a ferramenta é muito importante para a gente. Capitão Lucas, quais são os principais ganhos aí em relação à segurança para os municípios com a utilização desse aplicativo? O Capitão Gomes já explicou aqui mais ou menos como que funciona, né? Ou seja, ele já está aí disponível para todo mundo, ajuda as pessoas, mas em relação à segurança, quais são os ganhos? Então, através do conhecimento dos riscos que a população está submetida, fica mais fácil a cobrança de ações específicas dos órgãos públicos, sempre objetivando um aumento da resiliência dos nossos municípios. Hoje em dia, nós vivemos a era da informação, a era dos dados. Então, ter à mão, no celular, a consciência situacional, ou seja, o que está acontecendo naquele momento em questão de segurança no local onde você está, é um ganho ímpar na questão atual de segurança, principalmente as pessoas vão passear, elas não conhecem a área onde estão se deslocando, e lá elas conseguirem receber informação atual sobre o risco daquele local é um ganho muito importante. Um outro ponto que é interessante mencionar também, a visão para os órgãos de segurança também é muito importante, porque dentro do Prox a gente está mapeando pontos de apoio real, pontos de apoio em potencial, que a gente pode acionar no momento de uma emergência. Então, antes, coisa que era mapeado de outras formas, e esses contatos eles estavam descentralizados, né? Agora a gente consegue reunir todos esses contatos em um só local. Então, às vezes a gente precisa de uma ação específica, uma retroescavadeira, algum outro maquinário pesado que facilita nosso empenho, né? A gente consegue acionar essa pessoa que pode nos fornecer esse apoio de forma mais fácil. E, na verdade, o aplicativo ele é colaborativo, né? Então, ele está sempre sendo atualizado, não é isso? Sim, ele é um aplicativo, ele está em constante evolução. Essa questão dos alertas, ele vai evoluir sempre mais nesse aspecto, começar a emitir alertas por outras formas. Ele está em constante evolução e o Corpo de Bombeiros ele participa desse conselho que vai direcionando, né, para a gente alcançar um resultado ideal. O aplicativo também, ele sai do papel. Então, hoje em dia, a gente brinca que se eu imprimir, já está perdendo validade. Aquele dado do aplicativo ele está vivo e constante, e a qualquer mudança ele está sendo alterado, e a pessoa que está, aquele cidadão que está recebendo aquela informação, com certeza está recebendo uma informação atualizada. Isso é de muita importância. É em tempo real, né? Exatamente. À medida que as informações vão sendo modificadas, elas vão sendo alimentadas no aplicativo. Isso é muito legal. Foi um avanço isso, né? Um dos grandes problemas aí enfrentados atualmente nas cidades tem ligação com as mudanças climáticas, né? As chuvas têm causado estragos nas áreas urbanas e acabam levando aí aos riscos de desmoronamentos de encostas, como o capitão Gomes havia já falado aqui. Como é que os órgãos de defesa se preparam para entrar em ação a partir do alerta de risco de temporais? Como é que é feito isso? O aplicativo também ajuda? Como é que é? O aplicativo ele emite alertas. Os órgãos públicos em determinados municípios já têm esse avanço de já terem reunido e montado seus protocolos de ação individual e conjunto. Pelo Corpo de Bombeiros, nós temos o protocolo de acionamento do efetivo, colocando em sobreaviso tanto os militares que trabalham no serviço operacional quanto os militares que trabalham no serviço administrativo. Quando existe um alerta de chuva intensa, são todos empenhados já em regime de sobreaviso. Temos também o monitoramento dessas chuvas, quantidade por tempo e as áreas atingidas, e dos níveis dos cursos d'água. Tentamos fazer deslocamentos antecipados, né? E um grande exemplo que temos de ação conjunta com municípios, aqui em Belo Horizonte, ela tem um monitoramento da quantidade de chuvas por região e do nível dos córregos. Então, quando o córrego ele atinge um nível de alerta, as vias já são fechadas antes mesmo de serem inundadas.
para evitar que as pessoas vão atravessar aquele local, percorrer aquele local e sejam atingidas de surpresa. Então, esse é um grande avanço aí que a gente tem em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte. E, tendo em vista esse acionamento antecipado, nós também deslocamos para áreas sensíveis do município, buscando antecipar eventos. Pois a população, reconhecendo ali uma viatura do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal ou da Polícia, ela fica mais atenta àquela região que ela vai passar. E o período chuvoso, o risco de desmoronamento de encosta é muito grande, né, Capitão Gomes? Como que vocês se preparam ao longo do ano para esse período? A gente tem cursos específicos, né? O batalhão que o Capitão Lucas trabalha, ele toma bastante à frente nesses cursos, né? São cursos especializados para atuar nesse tipo de ocorrência, tanto na questão de enchente e inundação, quanto ocorrências de deslizamento e de desabamento. Esse curso é um curso de qualificação, né? Ele funciona como se fosse uma pós-graduação em relação ao treinamento básico do bombeiro. E além desse tipo de treinamento que ele é específico, a gente tem requalificações, né? Toda a tropa da instituição participa de treinamentos de nivelamento ao longo do ano. É um treinamento que reforça os protocolos existentes, né? E atualiza dos protocolos que mudaram ao longo do tempo, né? A gente tem protocolos, somente na área de atendimento pré-hospitalar, que eles sofrem algumas mudanças, né, ao longo do tempo, que é importante manter a tropa sempre atualizada. Nós temos os cursos, né, de busca e resgate de estruturas colapsadas e de salvamento em soterramentos, enchentes e inundações. São esses cursos avançados que o Capitão Gomes citou. Durante a chuva, nós temos ali o perigo de inundação, porém esse risco geológico de deslizamento de terra, principalmente, ele pode ocorrer desde a hora que está chovendo bastante, como até alguns dias depois que essa água está se assentando ali ao solo e depois que ela evapora. Então, essa movimentação das massas, movimentação dessa terra, ela pode vir até alguns dias depois. É não muito raro a gente ver ocorrências de deslizamento de terra, de soterramento, que nem está chovendo mais. Então, esse monitoramento ele não é só pré-chuva ou no momento que está chovendo. Nós estamos ali acompanhando principalmente também após as chuvas, até que passe um tempo e esse terreno realmente se aceite e não haja ocorrências. Às vezes a gente pode ter aquela chuva fina, 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? E acontecer igual Petrópolis. Depois de vários dias chovendo, aquela chuva incessante, vem uma chuva mais forte e aí pode causar o desastre. É verdade. Para a gente encerrar, Capitão Gomes, já existem cidades que são exemplos de estrutura resiliente? As cidades, sobretudo no Brasil, elas estão se desenvolvendo para isso, né? Mas se a gente pegar exemplos de fora, a gente tem um exemplo muito importante, que é Tóquio, que é uma cidade que enfrenta diversos desafios relacionados a desastres naturais, terremotos, tufões, e ela se adapta, né, para se tornar resiliente a esses desafios enfrentados. Então, essa questão é tanto no planejamento urbano, preparação da população, da preparação da infraestrutura. A gente tem aqueles exemplos de construções à prova de terremotos, e uma das formas que a gente tem para trazer essas iniciativas aqui para o Brasil, existe uma agência de cooperação internacional, que os militares do Corpo de Bombeiros, eles se candidatam, a gente tem uma dezena de militares que já foram para lá, conhecer essas estruturas. Ele é custeado, essa bolsa, pelo governo japonês, e esses militares eles vão até lá para conhecer a estrutura e tentar trazer para cá esses exemplos, né, para a gente desenvolver nossa estrutura, nossas cidades, né, de forma mais resiliente. É um exemplo prático desse conhecimento que a gente tem trazido de fora e implementado nos nossos cursos, né? Atualmente a gente tem desenvolvido com Nova Lima ações para aumentar a resiliência do município. Então, iniciamos com simulado de rompimento de barragem, onde a gente traçou planos de ação que envolvem tanto a resposta quanto a formação de abrigos temporários. Então, a partir daí, a gente pôde observar como que a infraestrutura da cidade, do município, precisa se desenvolver para que a gente realmente atinja uma resiliência. Depois desse conhecimento, né, dessa consciência que tornamos, temos uma série de ações que já estão sendo desenvolvidas com os empreendedores das barragens da região, para que o município adote, possa melhorar essa infraestrutura e aumentar a sua resiliência a barragens. Então, o Corpo de Bombeiros também
tem participado do aumento da resiliência dos municípios através desse conhecimento e desse intercâmbio internacional, nacional e internacional que temos tido. Só para lembrar para os nossos ouvintes que Nova Lima é uma cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu gostaria de agradecer a presença do Capitão Lucas Pacheco, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Minas Gerais. Capitão, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma satisfação poder falar mesmo um pouco sobre esse assunto tão importante e nos colocamos à disposição no Corpo de Bombeiros, precisar acionar o 93. Também gostaria de agradecer o Capitão Leandro Gomes, também do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação, Capitão Gomes. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizado pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.